Momento Equestre começa hoje aqui no Clube Hípico de Santa Amaro, um papo muito gostoso, cheio de novidades, com o diretor médico veterinário da Confederação Brasileira de Hipismo, Dr. Thomas Wolff. Eu quero muito saber como é que foi a ida e a estada do Dr. Thomas Wolff na Normandia o ano passado. Foi uma coisa inédita e ele vai explicar um pouquinho para a gente o que você foi fazer lá e o que se passou lá em termos veterinários. Primeiramente, é uma honra poder estar aqui no seu programa, respondendo essas perguntas, principalmente em âmbito da medicina veterinária. Para mim foi uma honra ter sido convidado pelo Bureau da Federação Equestre Internacional a participar da comissão veterinária dos Jogos Olímpicos de Cannes. Foi a primeira vez que um veterinário brasileiro pôde estar presente num evento de tal envergadura, representando inclusive a medicina veterinária brasileira. Me senti muito honrado pelo convite e foi bastante trabalhoso. E não é só o trabalho que dignifica, mas eu consegui muita experiência com essa estadia lá. Foi realmente bastante trabalhoso. Dr. Thomas, quantos veterinários tinham lá no CAN e da onde? Então, Silvia, a comissão veterinária foi constituída de 6 veterinários, 3 franceses, um veterinário americano, um veterinário alemão e um veterinário brasileiro. Então nós éramos 6 e que éramos responsáveis, nós formávamos a comissão veterinária número 1, que era responsável por todo o salto, pelo adestramento, pela atrelagem e também pelo enduro. E pelo volteio, desculpa, enduro não, volteio. Então foi algo bastante trabalhoso e dignificante. A sua área específica ficaram todas essas modalidades ou você se deteve mais ao adestramento? Boa pergunta, porque nós nos reunimos lá no início e meio que cada um ficou responsável por um setor. O meu setor específico era o do adestramento. Então eu era o veterinário dos Jogos Equestres Mundiais, responsável pelo adestramento. Então, o que faz o veterinário nessa parte? Ele é o responsável pela inspeção veterinária, ele é que aprova ou não o animal, se ele está em condições ou não de participar dos jogos, de competir, ele que vê toda a papelada, ele que autoriza as medicações quando necessárias e se necessárias, e ele que impede, inclusive, algum tipo de tratamento, porque existem regras que precisam ser cumpridas. E não pode qualquer animal competir sob qualquer efeito de medicação, tanto na área como estimulante, como um doping negativo. Portanto, se algum animal tiver que ser medicado durante o evento, ele tem que ter obrigatoriamente a permissão, a autorização de um membro da comissão veterinária e conhecimento do presidente de júri de campo. Uma curiosidade que eu tenho, existe muitas pessoas que participam. Como é que é feita essa coleta? O primeiro sempre vai para o exame antidoping, o vencedor de uma prova. E depois você faz por amostragem, como é que é isso? Como é que funciona isso em termos de uma Olimpíadas? Silvia, a tua pergunta é muito importante e eu tenho prazer de responder, porque muitas pessoas, até hoje no nosso meio, acham que é o veterinário do concurso que indica o cavalo. Eu não vou afastar isso. Existe sim, poderá existir sim, a indicação de um cavalo suspeito por ter sido visto sendo medicado, sem autorização. Mas, normalmente, quem indica cavalos para exame antidopagem é a comissão organizadora, ou melhor ainda, o presidente de júri de campo. Outra curiosidade que eu tenho, só se faz em cavalo ou se faz em cavaleiro também? Eu sei que você é médico veterinário, mas eu acredito que dentro do hipismo eu nunca escutei que algum cavaleiro foi pego no antidoping. É verdade. No hipismo é feito tanto no cavalo como no cavaleiro. As regras para o cavaleiro
são regidas pela UADA, que é diferente da FEI. É muito parecido, mas tem as suas diferenças. Então tem a VADA, que é o órgão que se encarrega e que tem o regulamento, a lista de medicamentos que são proibidos de utilização. E os cavaleiros, sim, são submetidos ao controle antidopagem. Esse controle, muitas vezes, você já antes de estar dentro de uma delegação, quando você já faz parte de uma long list ou até depois de uma short list, você assina um termo onde você está sujeito a ser submetido a exame antidopagem a qualquer hora. Um cavalo tem uma certa dor algum tempo antes do concurso. Quanto tempo antes pode ser medicado para esse medicamento não aparecer no exame de sangue quando for fazer o antidoping? Bom, novamente uma boa pergunta. Nós, veterinários do concurso, autorizamos ou não a medicação. Isso é feito dentro na nossa área, nas nossas cocheiras. Naturalmente, podem ser administrados produtos que não interferem diretamente no desenvolvimento, no desempenho do animal. Agora, animais que têm algum problema mais sério e que são medicados anteriormente ao evento, todo veterinário de equipe tem que saber clearance time, detection time, threshold. Então, é tempo de eliminação, por quanto tempo esse produto ficará circulando no sangue do animal e esse animal estará competindo ainda sob efeito da medicação ou não. Tudo isso é muito importante. Portanto, todo veterinário de equipe precisa ter esses conhecimentos para que não tenhamos surpresa depois da coleta de material e principalmente do resultado da antidopagem. E a sua ida para lá está lhe rendendo muitos frutos para esse 2015. Nós vamos saber já, depois do comercial, as outras novidades do Dr. Thomas Wolff. Com o apoio Royal Horse. Mas como eu estava dizendo, muitos frutos o Dr. Thomas está colhendo nesse 2015 em termos veterinários, principalmente depois da ida dele à Normandia, em 2014. E vamos saber agora quais são esses frutos. Eu já soube que tem um convite, gente, da Federação Equestre Internacional, que é para orgulhar todos nós brasileiros, principalmente nós aqui do Clube Hípico de Santa Amaro, que contamos com o serviço do Dr. Thomas há tantos e tantos anos, saber que ele foi indicado para uma coisa de tamanha responsabilidade em termos de Olimpíadas. Me conta qual é essa novidade. Essa novidade me pegou de surpresa no final da semana passada, na quinta-feira. Eu recebi uma carta da Federação Equestre Internacional me apontando como presidente da Comissão Veterinária para os Jogos Olímpicos do Rio. Não só os Jogos Olímpicos, como os Paralímpicos, no teste event, no evento teste que será agora em agosto, como para a Olimpíada do ano que vem. Não posso nem dizer como eu me senti honrado com esse convite e
isso é fruto de muitos e muitos anos de trabalho, muitos anos de concurso, sendo veterinário de concurso no Brasil e mesmo no exterior. Foi uma experiência muito boa. E, Silvia, é uma verdade, eu comecei como médico veterinário em 1976 aqui no Clube Hípico Santo Amaro. E muito do que eu sou hoje, do que eu aprendi, da bagagem que eu devo com certeza ao Clube Hípico Santo Amaro, que me deu todas as condições de desenvolver um trabalho veterinário, de reestruturar naquela época um hospital veterinário que estava bastante desacreditado, e hoje em dia nós somos uma referência a nível nacional. Doutor Thomas, é a primeira vez que um brasileiro é indicado para um cargo de tamanha responsabilidade em termos veterinários? É a primeira vez, Silvia. É a primeira vez e por isso que eu não quero dividir essa honra, ela não é só minha, essa alegria eu queria compartilhar com todos que tem alguma coisa, algum comprometimento com a medicina veterinária brasileira. E eu acho que é o auge para qualquer veterinário poder chegar nesse ponto. E agora, é muito trabalho, com certeza, estou preparado para isso e espero poder corresponder. E quantas pessoas ficam sob a sua responsabilidade e são veterinários de que países? Como é que funciona esse organograma? O organograma funciona da seguinte maneira: existe uma comissão de médicos veterinários indicados pela FEI, que eu ainda não sei quem são os outros veterinários que compõem essa comissão. Eu só sei que eu fui nomeado como presidente, mas eu não sei ainda da composição. Então, logo eu saiba, eu vou entrar em contato com esse grupo e aí vamos já começar a trabalhar desde ontem, organizando, porque nós temos já o evento teste, que é agora, daqui a alguns meses. E é um trabalho duro, sério, e nós estamos preparados vamos ter que estar preparados para isso. Além disso, existem os veterinários todos que vão compor toda a estrutura veterinária dos Jogos Olímpicos. Aí entra a organização do Rio 16, onde os serviços veterinários estão sendo muito bem capitaneados pela doutora Juliana de Freitas, e que está recrutando esses veterinários. Já houve uma lista de voluntários. Eu sei que o número de inscritos foi muito grande, já se encerrou, e desse número bastante grande são selecionados aqueles que atuarão em todas as áreas, junto ao hospital veterinário, junto das provas de assalto, de adestramento, e onde nós vamos ter que ter muita atenção é no cross country, onde lá o risco sempre é maior e nós temos que estar presentes com toda essa equipe, a comissão veterinária e os veterinários recrutados, os veterinários voluntários, para que, se algum problema vier a acontecer, a gente consiga resolver isso da maneira mais rápida possível. Você estava falando do evento teste que vai acontecer em agosto em Deodoro. E você foi um dos responsáveis, ou responsável, pelo Pan-Americano de 2007 no Rio de Janeiro também. Vai haver muitas mudanças em termos veterinários? Não estou falando para as Olimpíadas, estou falando para esse evento teste de 2007 para agora 2015. O que está se fazendo, o que se pretende fazer para esse evento teste? O planejamento é grande, os projetos também. Olimpíada é a Olimpíada, onde tudo tem que ser do bom e do melhor. É claro que de 2007 a 2015, muita coisa evoluiu, obras terão que ser feitas, já estão sendo feitas. Nós teremos um novo hospital veterinário, novas baias, enfim. O projeto é bonito, a coisa está sendo construída e nós vamos ter uma veterinária, nós vamos ter um complexo em Deodoro, digno de primeiro mundo e que muito vai orgulhar a todos nós brasileiros, com certeza. Doutor Thomas, antigamente, em pista, quando acontecia um grave acidente ou alguma fratura, se
o veterinário vinha correndo no meio da pista, se não houvesse outro jeito, já sacrificava o cavalo, tal, tal. Mudou um pouco isso? Existe uma atualização ou tem algumas fraturas ou algum machucado que ainda é necessário se sacrificar o animal em pleno evento? Houve uma grande evolução na medicina veterinária nos últimos anos. E poucos são os casos onde animais com problemas durante um percurso, com fraturas, enfim. Hoje nós temos ambulâncias moderníssimas, os animais são socorridos imediatamente e, quando é necessário, transportados para um hospital veterinário e, se necessário, já que está no hospital veterinário, e, se for necessário, para o centro cirúrgico. Mas eu posso te dizer, Silvia, e afirmar com toda certeza, o número de animais que necessitam eutanásia vem reduzindo a cada dia. O condicionamento físico está cada vez melhor e os acidentes cada vez com menor incidência. E aqueles que infelizmente venham a ter esse tipo de problema, eles são imediatamente atendidos e transportados para um hospital veterinário, e que nós vamos ter em Deodoro. Então, vai facilitar muito, porque o próprio hospital, a própria infraestrutura vai estar lá. Quais são os principais aparelhos que precisa ter numa UTI que dá a infraestrutura para um evento dessa grandeza? Bom, toda a aparelhagem possível. Nós vamos ter tudo de mais moderno, não só quanto aos primeiros atendimentos, mas também quanto ao centro cirúrgico. Os animais são os animais top, são os animais mais caros, e eles vão ter um atendimento com certeza digno de primeiro mundo. Nós vamos ter tudo do bom e do melhor, tanto na parte de primeiros atendimentos, como na parte de exames complementares, de ultrassonografia, de radiografia, enfim, tudo para que se possa diagnosticar com precisão uma possível lesão e termos um diagnóstico, termos um tratamento e termos um prognóstico. Isso tudo, com certeza, nós teremos em Deodoro, e será uma clínica de primeiro mundo. Não sei se o senhor está a par ou não, mas a infraestrutura desse hospital depois fica para o Rio de Janeiro ou é desmontada depois de umas Olimpíadas? Não, esse legado fica para Deodoro. Então, é algo que nós, todos brasileiros, ou que a Confederação Brasileira de Hipismo e que federações poderão utilizar, porque vai ser um belo legado que ficará para o hipismo brasileiro. Nós vamos para mais um comercial e já já nós voltamos com outro papo muito gostoso com o Dr. Thomas, agora querendo saber um pouco em termos dos animais, a preparação deles para um grande evento, alimentação e muito mais. Aguarde. Com o apoio Royal Horse. Dr. Thomas, se presume que esses cavalos que irão participar, ou que já estão na long list para participar rumo às Olimpíadas de 2016, em termos de performance, estejam fazendo o quê?
Então, com certeza, as equipes, porque um cavalo, ele tem uma equipe toda atrás dele. Ele tem o ginete, o amazona, ele tem o tratador, ele tem o veterinário, ele tem o fisioterapeuta, quiroprata e o proprietário. Então, existe o ferrador, esqueci também. Então, existe já uma equipe trabalhando em torno disso. Com certeza, eles estão com um cronograma já traçaram um cronograma. E nesse cronograma, além da saúde do animal, que tem que ser preservada, como com exames periódicos, exames laboratoriais, exames radiográficos, ultrassonográficos, e talvez o mais importante de tudo é o condicionamento físico e se dosar o número de competições onde esses animais vão entrar. Porque um animal que vai pular prova de nível olímpico, ele tem que trabalhar para uma prova de nível olímpico. Ele tem que entrar em concursos de alturas consideráveis. Então, e cavalo não aguenta desaforo. Então não vai querer pular todas. Faça um cronograma, um organograma visando a Olimpíada. Com certeza você vai querer fazer o circuito europeus, pegando as principais provas. Aqueles cavalos que da América do Sul, enfim, da América do Norte, da América Central, terão Jogos Pan-Americanos já esse ano. O que também já é uma prova, uma exigência, já é uma prova muito importante. Mas entre o Pan-Americano e a Olimpíada, nós já temos um gap bastante grande. E nesse intervalo de tempo, sim, esses animais terão que participar, trabalhar bem, forte e participar de provas importantes. Provas importantes. E aí, sim, caberá uma boa avaliação veterinária, mais a indicação do técnico, para se saber quem são os animais que estão em perfeitas condições clínicas, físicas e bem condicionados para participar de um evento de tal grau. Eu acho de suma importância isso que você está falando, porque nós aqui no Brasil, o que aconteceu na Normandia, em véspera de Normandia, cavalos de CCE espetaculares, cavaleiros espetaculares, um mês antes deu baixo porque o cavalo sentiu. Então isso foi talvez ou uma fatalidade ou uma falta de programação em relação a uma Olimpíadas, porque, e fora isso, já aconteceu também no salto conjuntos que nós tínhamos a maior expectativa em véspera, quebra, porque nós estamos falando de seres humanos, quer dizer, seres vivos, né, que depende de uma saúde. Então, é muito importante essa dosagem que você está comentando agora, né? Silvia, você tem toda a razão. Nós estamos tratando de um ser vivo e ele merece a maior atenção. E o que a gente não pode é apertar demais o parafuso. Nós temos que deixar um pouco para a competição principal, que no nosso caso é a Olimpíada. Então, não entrar em mais uma prova, sendo que o animal já vem bem. Tem que se condicionar, tem que se saber em que provas ir para não passar do limite. Passando do limite é que começam a acontecer os problemas, principalmente de partes moles. Aí eu digo ligamentos e tendões. E isso pode inviabilizar a participação do cavalo nos Jogos Olímpicos ou em qualquer outro evento. A gente tem que ter um pouco de bom senso e não passar do limite. O cavalo tem que ir nas provas importantes e o seu trabalho já visando essas provas e não querendo fazer uma ou outra prova a mais e passar do limite do cavalo e nós termos esses problemas por estresse e inclusive correndo o risco de fraturas por estresse, fraturas por fadiga. E aí nós perdemos o cavalo e perdemos o conjunto para um grande evento. E agora, para a gente finalizar nosso bate-papo, que foi muito agradável, me fala um pouco da sua rotina agora, visando as Olimpíadas. Eu sei que também você é consultor de 2016. Como é que vai ser o teu dia a dia até lá?
Não, esse dia a dia já vem sendo, vai cada vez apertando mais. Agora com mais esse cargo de presidente da comissão veterinária, eu, como já disse no começo, estou esperando os outros colegas que farão parte dessa comissão para já começarmos a trabalhar juntos. Nós temos o evento teste dentro de alguns meses. É natural que a minha ida ao Rio cada vez vai se tornar mais frequente, porque não só como presidente da comissão veterinária e também como consultor, eu quero estar mais presente, quero ver a evolução e, quando necessário, ajudar para que a coisa evolua e fique pronto e seja realmente um cartão de visita da nossa medicina veterinária para todo mundo, e que o Brasil, tenho certeza, vai se orgulhar de ter tido uma Olimpíada de primeiríssimo mundo, e para que todos de fora vejam que nós aqui também somos capazes de fazer tudo isso. Muito obrigada, tenho o maior orgulho de você, eu, como o Brasil, como o clube, como todo mundo. Obrigada mesmo, e espero poder ainda conversar até as Olimpíadas muito mais com você. Obrigada. Quem agradece sou eu, Silvio, pela oportunidade. Estou à disposição nesses próximos meses para poder esclarecer mais alguma dúvida, se existir, e mesmo se não existir, eu estou sempre à disposição, e agradeço muito poder ter falado aqui com você. E Momento Equestre fica por aqui, esperando encontrar vocês na próxima semana, em algum lugar aqui do Brasil, e querendo saber mais, programas que não deu para assistir ou notícias diárias, através do nosso site www.momentoequestre.com.br. Até mais!